Meu nome é Almeida, eu sou artista visual, eu tenho 26 anos, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado na Baixada Fluminense. Atualmente eu resido e moro na França, onde eu estudo e trabalho. Tô aqui no Brasil gravando esse vídeo porque vim pra cá para um projeto de trabalho, né? E falar um pouco do meu processo, da minha trajetória, que tá acontecendo. Eu estudo artes visuais, né? Eu comecei com artes visuais na UERJ, então eu tive um contato. Eu acho que a UERJ, ela abriu a minha percepção do mundo, porque ela vai, ali é na UERJ que eu vou entender que a pintura é uma linguagem, qual é o estatuto da pintura, que a fotografia é uma linguagem, que a escultura é uma linguagem, e como elas são colocadas no mundo. Eu acho que é na UERJ que essa percepção, a minha percepção de mundo ela vai abrir, né? Eu vou entender o que é arte contemporânea, e a partir daí eu comecei a trabalhar no Museu de Arte do Rio, e eu acho que essa questão do território ela é muito importante, porque todo o meu deslocamento era de Caxias, o UERJ na Zona Norte, depois partia para o centro do Rio de Janeiro para ir para o estágio, que era no Museu de Arte do Rio, onde eu fui educador. Então, tudo que eu via, a região portuária ela foi muito preponderante para o meu processo pictórico hoje, assim. Real, o Museu de Arte do Rio e a região portuária, o Museu de Arte do Rio foi a minha segunda formação. Naturalmente eu fui assumindo a pintura e a partir disso eu passei por várias, experimentei muita coisa na pintura, né? Óleo, acrílico, misturar, fazer sua própria tinta. Eu tinha uma matéria de pintura, né, na faculdade, então aprender a fazer tinta, pigmentação, cor. Então eu experimentei muita coisa. Um dos fatores importantes é quando você não tem grana para comprar seu material. Então, tipo, eu não tinha dinheiro para comprar meu material. Tá? Eu tinha dinheiro para comprar, mas não tinha dinheiro para comprar uma tela boa. E eu lembro de um momento que eu tava pintando, cara, e eu lembro que eu tinha necessidade, eu queria pintar coisas de uma escala muito maior, eu queria pintar coisas grandes, assim, porque eu vi os trabalhos do Garage Richard, tá ligado? Uns vídeos, uns documentários dele, o Anselmo Kiefer, de os caras que faziam pinturas enormes, e eu queria pintar gigante também, porque de uma certa maneira eu sabia que aquele meu trabalho ia para um outro lugar se eu começasse a pintar numa escala maior. Então todos os trabalhos eu trabalhava com pequenos formatos porque era o que tinha. Então assim, o tempo que eu estava experimentando várias coisas, desde pegar o jet spray, acrílico, misturar com óleo, a tinta ela se repelia, né? Craquelava na tela porque eu colocava o acrílico, eu criei a base de água com uma pigmentação que eu mesmo fiz, aí misturava com óleo e jogava um gesso como base, e aí tinha um resultado, eu comecei a observar isso, uma coisa que é muito importante para o meu processo hoje, e isso vem muito lá desse processo de experimentação, já lá em 2017, 2018, que eu uso isso até hoje, é quase que envelhecer a tela, né? Eu pego uma tela hoje, eu já posso comprar o rolo de tela hoje, da melhor qualidade atualmente. Hoje eu pego esse rolo de tela e antes de começar o processo mesmo de trabalho, eu começo a envelhecer esse rolo de tela. Assim, começo a jogar tinta branca, vermelho inglês, aí começo com amarelo, enfim, e vou apagando, jogo branco logo por cima, logo depois, e vou colocando camada por camada, trabalhando por camada por camada. Você vai vendo que o resultado é diferente. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que vem muito esse processo anterior de você jogar um acrílico por cima e deixar secar, depois jogar um óleo por cima e deixar secar, um gesso por cima e deixar secar, depois você interfere fazendo o desenho de base. Eu comecei a perceber que é um processo muito interessante que eu uso até hoje, que é quase que envelhecer a tela. O momento que eu começo a jogar essas camadas de tinta, a tela ela começa a ganhar uma outra dimensão, seja no peso, seja nas camadas, na espessura, porque ali você já começou a colocar outra materialidade nela. E quando você vai ver, as minhas pinturas atualmente ela tem uma sombra, porque é o que ficou desse vertigem do que eu fui passando por camada por camada. E basicamente hoje, todas as obras, todos os trabalhos que eu tenho criado, todo o meu processo, eu começo muito desse processo de jogar, apagar, camada por camada, até que eu vou olhando e falar, pô, agora tá bom, assim. Eu tenho trabalhado com essa série, que é a série Vogue, que ela parte muito dessa cultura afro-brasileira, ela trabalha muito com a questão da comunicação, da cultura visual, com a semiótica. Eu acho que a série Vogue, ela basicamente ela apresenta personagens negras e negros que são fundamentais para a história afro-brasileira, né? Para a construção da história afro-brasileira. Eu olhei para a capa, observava que não tinham pessoas negras na capa,
E isso aí foi um estalo para mim. E aí eu. O primeiro exercício não teve nenhuma. Foi um exercício muito natural, muito intuitivo. Não teve nenhum momento eu pensei numa figura negra em específico, uma personalidade negra famosa. Nenhum momento passou isso na minha cabeça nesse primeiro exercício. Foi muito que eu pensei, cara, vou pintar uma pessoa negra nessa capa, tá ligado? Acho que não existisse pessoas negras, mas era tipo escasso. Então o primeiro exercício foi pintar uma pessoa negra na capa da Vogue. E eu peguei e pintei, assim, eu lembro de desenhar com carvão, desenhar por cima a base do que seria. E como a tinta ela tava no. Eu usei acrílico na primeira vez que eu intervi, e como a tinta ela tava no estado muito líquido, e a página da folha, que é a capa, ela tem uma. Ela tem uma. É quase vinílica, então, tipo, o processo de absorção da tinta na superfície era. Ela, repelia, ela não ficava, ela escorria, ela borrava. Então, assim, coloquei carvão e aí passava a tinta acrílica e borrava. E aí, com isso que estava aquele borrado, aquela coisa que ia escorrendo de tinta, eu fui afetado por esse contexto em 2018, dessa polêmica que envolve a revista. Eu pinto algo, naquele contexto eu não estava pintando ninguém especificamente, nenhuma personalidade negra, eu não trazia nenhuma personalidade negra naquele momento. E em nenhum momento vinha uma personalidade negra, né? Eu acho que também tem essa coisa da representação e da representatividade, porque a gente começa a falar sobre representatividade, né? As pautas raciais em 2018 já estavam super fortes também, né? A gente volta a trazer essas pautas como questões importantes e ao mesmo tempo que eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser protagonista de alguma coisa. E eu ficava pensando que essa questão da representatividade, como é que eu não tinha pessoas negras ali, sabe? Por que não tinha? E aí acho que esse foi o segundo exercício, né? Que eu vou trazer esses marcadores da cultura afro-brasileira, porque eu lembro que eu intervi com uma das frases, é que eu mudei a frase, é que no Rio de Janeiro existem várias intervenções, né, que dá para dizer que são intervenções intolerantes, que fala que são escritas nos muros assim, só Jesus expulsa Exu das pessoas, que é uma frase muito tolerante religiosamente, né? E aí eu escrevi só Jesus expulsa, eu troquei, né? Exu, só Jesus expulsa racista das pessoas e intervi nessa capa da Vogue, que é um cara que é uma figura de um cara com um fuzil na mão, que eu tava pensando numa frase do Baco Exu do Blues, né? Que eles falam que querem só ver os negros em situação de criminalização, né? Do caso, tipo, negro como bandido, ou se negro faz filme é bandido, não sei o que, nunca ganha um outro destaque. E essa minha relação sobre a cultura afro-brasileira e de pensar esses marcadores, esse interesse nessas personalidades, na história que estava sendo contada, é porque a minha relação cotidiana de ter vivido durante muito tempo naquela região, eu via muitas histórias. Trabalhando no Museu de Arte do Rio, sim, tinha muitas histórias dessas personalidades que eu nunca tinha, eu não aprendi sobre essas personalidades na escola nem na faculdade, que existiram desde Tia Ciata, desde das matrizes do samba, das religiões de matriz africana, das pessoas que foram personalidades negras importantes para o processo de concepção do que é o Rio de Janeiro, de pessoas que foram importantes para o que é a concepção de Brasil mesmo, né? Essas pessoas que se deslocavam pelo Brasil, século XVII, século XVIII, nas mais diversas áreas. Então, era uma coisa que já estava na minha cabeça de pensar essas personalidades que foram apagadas, mas esse trabalho, eu comecei a pensar todo o meu processo, porque tem um trabalho meu que é um trabalho que eu realizei, que eu já expus, que traz as coordenadas do Carlos Valon, que o trabalho se chama O Que Vai Nascer. É um trabalho que eu trago as coordenadas do lugar onde eu nasci, da maternidade onde eu nasci, e também as mesmas coordenadas do lugar onde eu nasci são as mesmas coordenadas do Cais do Valongo, do antigo Cais do Valongo, né, que é considerado os maiores entrepostos de escravos, né, spa do mundo já. Então, eu trazia, eu realizei esse trabalho, que é um trabalho muito autobiográfico, por passar naquela região e entender, cara, que eu nasci nessa maternidade, e do lado da minha maternidade, exatamente de frente, de lado ali, era o Caso do Alongo. Então tinha essa memória afetiva, tinha essa arqueologia da memória histórica, eu fazia essa arqueologia de revisitar o que aconteceu naquela região, o meu passado também. Eu pensei, eu já tinha pensado nessas personalidades, eu falei, cara, eu vou pintar uma personalidade negra na capa, eu vou fazer uma própria capa, eu vou simplesmente botar alguém que eu acho que é importante, que deveria ter ganhado espaço, mesmo que a Vogue seja um segmento de moda, é um objeto político, eu vou colocar uma pessoa negra nessa capa. Então eu pensei, a primeira pessoa que veio na minha cabeça na hora, por já ter
já tá criando um imaginário, porque eu já tinha, essa ideia do imaginário era muito forte, né? A ideia do imaginário pro artista é muito forte. Então, por exemplo, foi a Tia Seata. Primeiro, eu tinha escutado várias histórias sobre a Tia Seata, já tinha feito pesquisa sobre outras personalidades, enfim, João Cândido, naquele momento estava pesquisando muito sobre a Tia Seata, sobre a relação dela no samba, de conformação do samba, do processo de sociabilidade, dos encontros que ela promovia, né? Porque ela era um agente cultural naquela região, então ela para mim era a personalidade mais marcante. Tá escutando samba o tempo inteiro, Baden Powell, então como a gente foi influenciado por essas figuras antepassadas que foram importantes, mas que a gente nem sabe quem é, né? A gente não aprende isso na escola. Então, para mim, eu já elegi ela como a primeira figura. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a pensar, cara, eu já tinha imagem de arquivo sobre a Tia Seata, existem algumas imagens sobre quem era a Tia Seata, e eu parti muito dessa biografia, de ler a biografia, de ler comentários, arquivos, de ver vídeos. Eu conheci a bisneta, né? Era a bisneta da Tia Seata, trabalhando no Museu de Astor Rio. Eu conheci pessoas que eram da família da Tia Seata. A gente tem o mesmo sobrenome, vai que eu sou da família dela também. Mas, enfim. Então a Tia Seata foi uma personalidade que eu já estava pesquisando, já estava interessada nela, eu já queria fazer algo com essa personalidade. Então, assim, foi muito natural falar, cara, Tia Seata, eu vou pintar a Tia Seata na capa da Vogue. No primeiro momento eu pensei, cara, eu vou pintar a Tia Seata direto nessa capa. Aí, no segundo momento eu falei, eu tinha tela em casa, que era de uns trabalhos anteriores, e aí mais uma vez eu peguei essa tela, já estava usada, eu cobri essa tela, já tinha uma relação de utilização, de gastura, de relevo que era muito interessante. E essa primeira relação ela foi feita era acrílico, a primeira camada dessa tela era acrílico. E eu falei, cara, eu vou pintar um fundo para essa capa, né? E aí foi bem abstração mesmo, pegar e fazer um exercício de coisas que estavam passando na minha cabeça, de referências sobre a região portuária. Então eu pintei, né, esse fundo, cobri de novo porque eu não achei interessante, e logo depois eu pintei de novo acrílico como base. E eu falei, agora eu vou pintar. Aí eu vi que tava lá, já tinha construído um fundo, e logo depois eu falei, cara, eu vou colocar a Tia Seata aí, eu vou pintar a Tia Seata, e aí parte do imaginário, né? O imaginário das histórias, sobre ali a biografia, sobre como ela era, a vestimenta dela, a indumentária que ela carregava, os símbolos que ela carregava com ela. Mas a enciclopédia ela deu meu trabalho para uma outra dimensão, assim, porque a enciclopédia me fez pensar a biografia dessas personalidades. E me fez pensar essas biografias e me fez pensar essas personalidades que estavam perdidas. Então, por exemplo, a enciclopédia me apresentou personalidades que eu nem conhecia, e aí eu falei, cara, tá aí, acho que a enciclopédia ela me deu uma outra potência no trabalho, e até mesmo pro meu processo, que é a maneira de organizar a biografia, de ler essa biografia, de pesquisar a biografia, de ir atrás dessas personalidades que eu não que era desconhecido, que é um dos trabalhos, que é uma das importâncias desse livro, que é a Enciclopédia Negra, que vão trazer verbetes, que vão trazer imagens de pessoas que foram importantes para a história do Brasil, né? E é quase que um dicionário, assim. Não é, e recentemente escutei, né? Não é só um livro, é um monumento. O trabalho ele me apresentava essas biografias e na minha cabeça eu ter que representar pessoas que nunca tinham sido representadas. Como é que eu vou representar a Sabina que nunca teve seu rosto retratado, sabe? Tipo, como é que eu vou apresentar uma personalidade, uma pessoa que foi importante para a história do Brasil, para a diáspora africana, mas que nunca teve uma representação? Então, o imaginário foi algo muito importante, o imaginário do artista é muito importante. Então, assim, eu comecei a revisitar essas imagens de arquivos que eu já tinha. Não só isso, eu lembro de pensar muito na minha mãe, assim, na minha mãe como arquétipo, como os fenótipos, porque eu tinha uma imagem da minha mãe, então eu comecei a pensar nessa imagem como possível tal ponto de partida para pensar uma dessas pessoas que eu tinha que representar, sendo que acabou não sendo a minha mãe, assim, ela passou na minha cabeça essa imagem que eu tinha dela, porque eu tinha mais imagens coladas em casa, que era o ateliê também, então eu tinha essas imagens coladas, então eu olhava para mim e falava, como é que eu vou apresentar, como é que eu vou partir disso? Então o exercício foi olhar para a biografia, pensar a relação do lugar onde ela veio, do território de onde ela veio, e fazer pesquisa mesmo daquele território, olhar, viajar mesmo, assim, falar, porra, ela nasceu ali, e buscar as imagens de como são essas pessoas hoje, buscar referências sobre indumentária daquela região, de cor mesmo, de buscar e mergulhar na cultura afro-brasileira do lugar
que essas personalidades viveram, o que elas comiam, como é que imaginar como seria aquele Brasil, olhar a história, não só olhar a história, mas o contexto que ela viveu e olhar outras histórias de biografias de outras pessoas, de outras personalidades que já tinham uma biografia mais consistente, mas que viveram no mesmo contexto. Então, ler a biografia dessas outras pessoas para talvez criar uma relação na minha cabeça. Então, por exemplo, foi um trabalho no qual eu relacionei diversas biografias diferentes para poder criar esse imaginário. Então, a partir do momento que eu comecei a revisitar minhas imagens de arquivo, de grandes fotógrafos, de fotojornalistas, de artistas, de fotógrafos novos, de imagens de Instagram, e começar a criar que poderia ser essa representação de uma pessoa que nunca teve seu retrato feito, né? Nunca teve uma imagem. Então, eu acho que esse trabalho e toda a minha produção, eu não consigo separar a minha produção da minha vivência, né? Então aí vai passar arte na dimensão política. Eu não tenho como pensar o meu trabalho e pensar meu trabalho artístico sem passar pela dimensão política. Então, quando eu vou pensar a dimensão política do meu trabalho, eu estou falando da minha vivência mesmo. Como é que eu vou separar a minha vivência da minha produção? Então, por exemplo, eu acho que o meu trabalho e tudo que envolve as questões sociais e que envolve toda a crítica que está envolto do meu trabalho, né, que passa sobre o meu trabalho, ele tem a ver com a questão do lugar onde eu convivi, das referências que eu tive, das referências que eu absorvi, porque, por exemplo, cara, não existe um museu na Baixada, assim. Não existe um museu de arte na Baixada. E isso é um marcador muito político e social de por que não existe um museu na Baixada. A gente não sabe das nossas referências políticas, não que a gente não sabe, as nossas referências históricas elas são apagadas. Então, o processo também de criação, o meu processo que dá força para a minha produção, que me faz pensar que eu tenho que produzir, e não só pensando nas produções da série Vogue, que são essas personalidades, é produzir para que sobre representatividade mesmo, sobre friccionar essas relações políticas sociais na arte, do porquê não existe um museu na Baixada, de pensar porque a maioria dos artistas estão na Zona Sul, porque a gente não tem... Porque as referenciais das pessoas negras eles são apagados, porque é proposital, porque quando você apaga as personalidades negras, as histórias negras, você apaga vai apagando a identidade também, você apaga esse referencial negro, você fica com a sua história meio que com um vácuo, você só sabe que você nasceu na Baixada e que tudo que você conhece para que as pessoas acham que é violência, né? Você vive na Baixada, é o quê? Favela, violência, funk, não que seja, é isso, reduz a nossa experiência, a nossa individualidade a estereótipos. Então, assim, eu acho que o território ele é muito importante para a minha produção. O território que você está vendo e a maneira como você desloca na cidade. E aí eu fico pensando muito na arte, na política, na dimensão da performance social, porque o artista ele performa na sociedade, né? A arte é uma performance também. O ser humano ele performa na sociedade. Então, por exemplo, qual é a minha relação do meu corpo, né? Um jovem negro dentro de uma galeria de arte na Zona Sul ou na Zona Sul. Na Zona Sul ele vai ter uma outra relação. A maneira como que eu tenho que me vestir, a maneira como eu tenho que andar. Então são performances sociais, sabe? Então essas performances sociais, essa performatividade do corpo negro, essa performatividade social e fazendo recorte racial, ela vai ter dimensões, ela vai ter essas escalas, ela vai ter camadas. Então, por exemplo, eu fico pensando nessa dimensão da arte, a política, porque o que antecede meu trabalho é a minha experiência pessoal, a minha experiência como um corpo negro, a minha performance social, porque eu tenho consciência de como a minha relação no cotidiano, ela gera um impacto, né? De não se sentir pertencente mesmo, de pertencimento mesmo. Então, assim, quando você se reafirma como artista, você é quase que como negro não pode ser artista, tá ligado? Negro na Baixada e artista plástico, porra, quase não existe. Então, é maneiro você ser artista negro na Baixada, que a galera vai falar, caraca, pô, tu conseguiu, cara, tá em Paris, tá expondo nesse tal lugar, e aí você começa a ser uma representatividade pra essa galera, sabe? Você começa a compartilhar que aquilo ali é possível. Então a dimensão da arte, a política e da minha produção, ela passa muito pela questão da vivência. O que antecede o meu trabalho é a minha camada, que é a minha pele, é o que antecede o meu trabalho. E eu fico pensando muito nesse movimento atual, que eu acho que a gente precisa se unificar quanto artista e se a gente vende, se a gente tem o nosso trabalho circulando, entender como é que esse trabalho, para onde ele circula. Que às vezes tem pessoas negras que querem comprar nosso trabalho, mas não podem ter acesso, porque a arte é um objeto de valor que é caro, que tem esse estatuto, que onde ele circula. Mas entender, criar esse movimento e criar
talvez esses espaços de troca, onde tem um artista negro que não tem acesso a material, e a gente compartilhar os nossos materiais e compartilhar as nossas experiências, para que a gente não caia na bolha, sabe? Que a gente que não vire um objeto de fetiche e de movimento sendo controlado pela elite, né? Que a gente se emancipe, que a gente seja o protagonista dessa nossa história. Então é o que a Abdias estava pensando já, tá ligado? O que a Abdias do Nascimento estava pensando. Tem outras referências também, que, porra, Grada Quilomba, que é uma galera que já está pensando isso atualmente, né? A gente tem as referências anteriores do passado, que servem como base, sustentação pra gente, né? Pra gente pensar a nossa profissão, cara, porque a profissão artista, ela é uma profissão, se é uma profissão difícil, no geral, enfim, é uma profissão elitizada, né? O poder aquisitivo, o poder econômico, o poder de ter um ateliê e produzir 50, o poder do ateliê de comprar um material que é caro, o poder de você passar horas no ateliê é um privilégio, né? E eu penso muito a minha profissão artista a partir disso, de democratizar o acesso, de ser um artista, de ser parte desse movimento, mas de ser uma representatividade, né, para outras pessoas que vislumbram e falam, você pode também, mas de democratizar essa profissão e de chegar a outros lugares. Acho que isso é um desafio para mim mesmo também. Eu tenho que pensar muito sobre isso ainda. Bom, é um privilégio para mim poder vir, falar sobre o que eu estou fazendo, falar sobre o que eu estou pensando, e falar das minhas confusões, e falar das minhas dificuldades, dos meus ganhos, dos meus passos, do meu caminho. Então, assim, muito obrigado por terem pensado em mim como um artista para participar desse projeto. E se cuidem, máscara, se dependendo de como isso for, vai chegar, é isso. Beijo. A revolutionary, I didn't mean to, I didn't mean to, I didn't mean to hurt you. Revolution is when you love, yeah. Be positive with your thoughts. Time is going to tell you that I